Salve, salve, meus queridos alunos do curso FIC, por aqui o professor Nivaldo, professor de Geografia, retomando aí os nossos estudos, pertinentes ao Exame Nacional do Ensino Médio. Desta feita, nós vamos falar um pouquinho a respeito das projeções cartográficas, um conteúdo bastante recorrente no Enem. Então, vem comigo! Bom, quando o assunto é projeção cartográfica para o Enem, temos que lembrar que as projeções elas trabalham com a forma com a qual a Terra é envolvida ou tocada em um determinado ponto. Tranquilo? De tal sorte que nós temos os seguintes tipos de projeções. A projeção equidistante, que vai deformar os ângulos, as formas e as áreas, mas vai priorizar as distâncias. Não existe uma projeção cartográfica que seja perfeita. Por quê? Porque as projeções elas têm a dificuldade de representar uma realidade tridimensional num plano bidimensional. Então, todas as projeções elas vão acarretar problemas, seja na forma, nos ângulos, nas áreas ou nas distâncias. Por isso existem vários tipos de projeções. Então, cabe ao cartógrafo definir aquilo que ele quer priorizar. Na projeção equidistante, por exemplo, prioriza-se a distância, ok? Mas peca-se nos ângulos, nas formas e nas áreas. Um exemplo importante são as projeções planas ou azimutais, que se subdividem em plana azimutal polar, quando o planeta é tocado no Polo Norte ou no Polo Sul, plana azimutal equatorial, quando o planeta é tocado na linha do Equador, ou plana azimutal oblíqua, quando o planeta é tocado em qualquer ponto que não sejam os polos nem a linha do Equador. Tranquilo? Nós temos as projeções conformes, que vão priorizar os ângulos, as formas, mas também não terão compromisso com as áreas, ok? Essa é uma das situações mais cobradas pelo Enem. As projeções cilíndricas, tanto do tipo conforme quanto a do tipo equivalente, que aí eu vou apresentar nos próximos slides de forma mais detalhada. Enquanto a projeção conforme, cilíndrica do tipo conforme, prioriza a forma e peca nas áreas, a projeção cilíndrica do tipo equivalente, ela prioriza as áreas, mas ela não tem compromisso nenhum com o formato. Tranquilo? Então, a última das projeções aqui é a afilática. A afilática é uma projeção muito utilizada para fins didáticos, ok? No entanto, elas não têm nenhuma preocupação com relação às áreas, aos ângulos, às formas, nem tampouco às distâncias. Repito, ela é meramente utilizada para fins didáticos e ilustrativa, como é o caso aqui da projeção de Robson. Bom, a projeção cilíndrica de Mercator é uma projeção cilíndrica do tipo conforme. O que isso quer dizer, professor? Que o navegador Gerhard Mercator, lá no século XVI, quando desenvolveu essa sua projeção cilíndrica do tipo conforme, ele priorizou as formas em detrimento das áreas. Professor, quem é que entrega isso nessa projeção? A Groenlândia. Se você for observar o tamanho real da Groenlândia, é de cerca de 2 milhões de quilômetros, ok? Em comparação com a América do Sul, que tem 17 milhões de quilômetros, a Groenlândia está sendo representada num tamanho similar ao da América do Sul. Então, como pode a Groenlândia, com 2 milhões de quilômetros, ter um tamanho nessa projeção cilíndrica de Gerhard Mercator similar, à da América do Sul, que tem 17 milhões de quilômetros? É claro que houve uma distorção nas áreas. Então, se a projeção é cilíndrica do tipo conforme, prioriza-se o formato. Então, o formato dos continentes é basicamente esse aí, mas não existe nenhuma preocupação com as áreas. Há uma distorção das áreas da Groenlândia em comparação com a da América do Sul.
Professor, é anormal para esse tipo de projeção? Não, é normal. Porque se ela é cilíndrica do tipo conforme, repito, priorizará os ângulos e as formas em detrimento das áreas. Nessa projeção, os paralelos e os meridianos cruzam-se, formando ângulos constantes. O ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Tranquilo? Quanto mais distante eu estiver da linha de projeção, maior será a minha deformação, nesse caso aí, nas áreas. Ela apresenta uma visão eurocêntrica, porque a Europa, obviamente, lá no século XVI, está sendo representada pelo navegador Gerhard Mercator na parte central e superior do mapa. Bom, uma outra leitura bastante interessante com relação às projeções você vai identificar na projeção cilíndrica do tipo equivalente do professor de história Arno Peters uma modificação substancial com relação à projeção anterior, à projeção de mercado. O professor Arno Peters ele vai ter o cuidado lá na segunda metade do século passado, porque ele elabora a sua projeção em 1952 e ela passa a ser publicada em 1973. Nesse momento, nós sabemos, o mundo estava inserido no contexto geopolítico da Guerra Fria. Então, nessa ocasião, o historiador Arno Peters ele vai justamente tentar priorizar não o continente europeu, mas sim o mundo subdesenvolvido. Os países, na verdade, capitalistas subdesenvolvidos. Ora, no contexto da Guerra Fria, todos nós sabemos que havia a teoria dos três mundos. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Japão. Segundo mundo, países de economia planificada, a antiga União Soviética, Cuba, Mongólia, Vietnã, e os países do terceiro mundo, que eram os capitalistas subdesenvolvidos. O Brasil, por exemplo, estará inserido nesse terceiro mundo. O Brasil, o continente africano, sul e sudeste do continente asiático. O que foi que o professor Arno Peters idealizou? Para priorizar os países do terceiro mundo, no âmbito do período bipolar da Guerra Fria, ele confeccionou a sua projeção cilíndrica, tendo uma natureza equivalente. O que isso quer dizer? Peters ele vai respeitar as áreas, mas ele pecará propositalmente no formato. Haverá uma distorção, por exemplo, aqui, ó, no formato do continente africano, muito esticado, poderíamos dizer assim, no sentido norte-sul, a própria América Latina, a Índia bastante esticada aqui, ó, no sentido norte-sul, o sudeste também asiático. Então, para Peters representar melhor o mundo pobre, o mundo subdesenvolvido, os capitalistas, né, subdesenvolvidos da Guerra Fria, ele vai adotar uma projeção cilíndrica, porém do tipo equivalente, onde ele prioriza as áreas. E aí, ao priorizar as áreas, ele evidencia de fato o mundo pobre, mas ele peca nos ângulos, ele peca nas formas. Vejam vocês que a Groenlândia, certo? Ela vira uma panquecazinha, ó. Ela se reduz à sua insignificância territorial de cerca de 2 milhões de quilômetros em comparação com os 17 milhões de quilômetros da América do Sul. Então, há um respeito às áreas, mas peca-se nas formas. Apesar de todo o esforço do historiador Arno Peters, ele foi acusado de ter uma projeção que seria considerada terceiro mundista, ou seja, que priorizasse o mundo subdesenvolvido, mas foi acusado de ser eurocêntrica, porque eles alegaram que Peters manteve a Europa na parte central e superior do mapa, ok? Para responder aos críticos, o que é que o historiador faz? Ele desenvolve essa projeção aqui, ó, que é a projeção invertida de Peters, onde ele questiona: e agora, cadê o eurocentrismo?
o que é norte, sul, leste, oeste, dentro de uma realidade esférica girando no espaço. Então, essa projeção, chamada de a projeção invertida de Peters, ela é uma resposta aos seus opositores, que traziam que Peters também tinha confeccionado uma projeção de visão eurocêntrica. Tranquilo, meus amores? Bom, espero que vocês tenham entendido essas questões ligadas às projeções cartográficas e eu aguardo vocês até o nosso próximo encontro. Beleza?